Pessoal, como estão? Espero que se encontrem bem. Hoje vamos a falar sobre modelagem e previsão climática. Uma das primeiras questões é sobre por que modelar a atmosfera. Uma das principais respostas é a necessidade de conhecer um tempo futuro. Como será a atmosfera em um tempo futuro? No entanto, para poder ter esse entendimento, é necessário ainda poder entender mais profundamente como as componentes do sistema terrestre interagem, justamente para poder determinar uma condição climática futura. A modelagem ou modelo possibilita ter esse entendimento e trabalhar com cada uma das componentes para poder visualizar quantitativamente como poderá ser um comportamento futuro da atmosfera. Qual que é a nossa principal ferramenta, então, para essa modelagem? Um modelo numérico ou um modelo matemático. Essa é a nossa principal ferramenta. O que é o modelo numérico? É uma representação matemática. Como nós estamos modelando a atmosfera, esse modelo vai ter como base as leis físicas, as leis que nós conhecemos. As mais básicas são a lei de Newton, a primeira e segunda lei de Newton. Todas as equações que nós vamos ver agora, que são chamadas de equações governantes para a construção dos modelos numéricos e matemáticos, elas foram construídas em função dessas leis básicas de Newton. Quais são elas? Vocês vão lembrar da física que vocês fizeram lá no colégio, né? Em alguma outra disciplina aqui na universidade. A lei da inércia e a lei da força. A lei da força, por exemplo. Força é igual a massa por aceleração. Então, eu tenho um volume de massa, um volume da minha atmosfera em uma determinada região. A aceleração, o movimento que ela tenha, vai estar relacionado com uma força que vai ser estabelecida. Que força pode ser essa? A força da gravidade, pode ser a força do gradiente de pressão. Muitas forças atuam na atmosfera e que possibilitam esse movimento. É isso, né? Essas equações têm que representar como que é a dinâmica da atmosfera para determinar uma característica específica em um tempo atual para poder posteriormente fazer uma previsão em um tempo futuro. Então, aqui só para relembrar, a gente falou no início, são as componentes do sistema terrestre, como que elas interagem com a atmosfera para poder determinar um clima no planeta. Sistema Terra é um sinônimo de sistema climático. Então, vocês percebem, quando a gente fala de sistema climático, nós não estamos falando apenas da atmosfera, porque o clima ela se determina justamente pela interação das energias, dos fluxos da radiação solar da atmosfera com a superfície, seja superfície terrestre, bioma, né? Criosfera, litosfera, hidrosfera. Essas interações são as que possibilitam a determinação do clima, de uma condição atmosférica que pode permanecer ou não. Vai depender dessa dinâmica, desse fluxo da circulação. Então, vamos ver como que é esse nosso modelo numérico, como que ele se construi, né? Qual que é a base desse modelo? Percebam que a gente está falando aqui do que
se chama também nas ciências atmosféricas, nas ciências climáticas, o que é um modelo conceitual, né? Esse modelo matemático, esse modelo numérico é um modelo conceitual. Então, nós trabalhamos, se trabalha com equações governantes. Essas equações governantes são as equações, têm como base as leis físicas de Newton. Para resolver essas equações governantes, nós vamos precisar de condições iniciais, né? Que vão ser originadas através das observações. Daqui a pouquinho eu vou explicar cada uma delas, certo? O que vamos precisar mais? O que é chamada da resolução espacial. A resolução espacial se determina em função das observações dos nossos dados que se possuem para a região, né, ou para o planeta onde vai ser feita a previsão. Adicionalmente, precisamos de parametrizações dos processos físicos. Como parametrizações? Vamos perceber mais na frente que as equações governantes que explicam a dinâmica da minha atmosfera talvez não sejam suficientes para representar toda essa complexidade e essas interações que se tem no sistema climático. Outro aspecto muito importante nessa modelagem, ela deve existir um acoplamento, né? A atmosfera, o modelo tem que explicar como que a atmosfera se acopla com o oceano e a superfície. Então, nós acabamos de falar agora do sistema climático, da interação da atmosfera com as outras componentes. Então, esse acoplamento é importantíssimo de incluir, né, dentro dessa modelagem. A atmosfera por si só modelada não explicaria numa dimensão mais próxima ao real como seria o comportamento do clima, né? Se a gente falar só do oceano, então a gente percebe 70% de cobertura de água no nosso planeta, a quantidade de energia que é armazenada, né? Então, daí a importância de poder se ter dentro dessa modelagem esse acoplamento. E, finalmente, é um modelo numérico, é um modelo matemático, são equações matemáticas que são utilizadas, elas têm que ser resolvidas. Então, a capacidade computacional para poder rodar esse modelo é importantíssimo. Dependendo se nós queremos fazer uma previsão climática, uma previsão de tempo ou até uma projeção de mudanças climáticas. Então, vamos ver as equações governantes, né? As equações governantes têm como equações básicas essas 4 equações que vocês veem aí enumeradas, né? Então, na construção dessas equações, tem que ter muito claro que é necessário ter em conta essa conservação da energia e a conservação do movimento de massa. Então, nós temos uma equação do movimento, né, que possibilita justamente, né, essa circulação, essa dinâmica. Não tem nada parado na atmosfera. A equação da termodinâmica. Temperatura, umidade, estabilidade, instabilidade, equação da continuidade da massa, né? Então, nós temos um fluxo contínuo, um movimento contínuo, não tem nada parado. Novamente, e a equação hidrostática, que está relacionada diretamente com o gradiente de pressão atmosférica e a gravidade. Todas essas equações têm que ser resolvidas, então elas são construídas tendo como base uma metodologia matemática. A base dessa matemática é o cálculo diferencial. Daqui a pouco a gente vai ver a cara dessas equações, então nós temos derivadas parciais que vão possibilitar resolver essas equações. Em que coordenadas? Aqui nós temos que trabalhar nas coordenadas esféricas, porque nós estamos, né, fazendo um modelo para o planeta, né? E a característica desse planeta é
é propícia para a utilização dessas coordenadas esféricas. Eu construo minhas equações, eu preciso de dados, né? Para poder resolver essas nossas equações. Então, eu vou ter uma condição inicial, daqui a pouquinho a gente vai falar que vai ser meu estado básico, mas eu preciso de uma perturbação também para conseguir, né, dar esse impulso para poder gerar, né, esse movimento e essa caracterização da atmosfera que nos vai dar uma condição climática. Vamos ver aqui a cara das nossas equações. Ó, no canto superior à esquerda. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 equações. A primeira equação é a lei de movimento de Newton. Então, o que nós vemos do lado esquerdo? Nós temos uma derivada parcial da velocidade do vento, vetor vento, em relação ao tempo. Por que é em relação ao tempo? Justamente, né? Eu tenho uma condição T, um tempo agora, e eu desejo conhecer o comportamento da minha atmosfera em um tempo T mais 1. O que tenho do lado direito? Olha aqui, ó, eu tenho gradiente de velocidade do vento, eu tenho gradiente de pressão. Vocês estão lembrados quando a gente falava como que o movimento, de onde para onde se desloca o vento? Dos centros de alta pressões para o centro de baixas pressões. Então, esse gradiente de pressão é importantíssimo, porque nos traz a informação de como que vai ser esse deslocamento. Temos outros parâmetros, por exemplo, a velocidade angular multiplicado pela velocidade. Então, nós temos aí um fator da força de Coriolis, temos a gravidade. Então, o planeta, né, ele se movimenta, certo? Nós conhecemos os diferentes movimentos de translação e rotação e, obviamente, as suas características desse movimento, velocidade angular, gravidade, essa força de viscosidade tem que estar incluídas, né, dentro dessas equações, nesse caso, a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é a equação da continuidade, não? Ela expressa conservação de massa. Então, nós vamos ter também essa derivada parcial, nesse caso, nós temos a densidade, né? A gente sabe como que é importante estabelecer essa densidade da atmosfera. Temos essa variável, temos o gradiente, né, do produto da densidade pela velocidade do vento. A terceira é a equação termodinâmica, especificamente a primeira lei de termodinâmica. Então, nós temos aí uma variável que é chamada temperatura potencial, né? A temperatura potencial, ela é calculada em função da temperatura do ar, né, conforme a condições de estabilidade específicas, que é a pressão atmosférica e uma condição estável da atmosfera, certo? Então, a temperatura potencial, ela nos traz, sim, a informação de como que é o comportamento da temperatura na minha massa, no meu sistema de ar. Temos, então, né, a multiplicação da velocidade do vento, vetor, né, pelo gradiente da temperatura, mais um fator aqui, por ser a equação da termodinâmica, nós temos uma componente, né, que é o calor, né? Esse calor vai representar, né, diferentes processos diabáticos onde não existe perda de calor. As últimas duas equações, elas representam a conservação da massa de água. Na realidade, é uma terminologia que é um termo que é chamada de ração de mistura. E essa ração de mistura, ela é uma relação que identifica densidades em função ao conteúdo de vapor de água. Por isso que é chamada ração de mistura. E temos aí o termo, novamente, um termo de calor, né?
mas esse termo de calor ele estaria representado, né, através de uma perda, né, ou de um ganho, dependendo do processo que está acontecendo, né, seja de precipitação ou de mudança de fase, evapotranspiração, condensação, certo? A equação 5 é a equação de continuidade, mas aqui especificamente para as espécies gasosas, não? E aerossóis. A atmosfera ela é constituída por elementos, né? A gente já viu componentes, né? Importantíssimas na análise pela sua capacidade de reter o calor, de refletir o calor, de espalhar o calor, né? Então, isso tem que ser considerado, né? Já entraria no balanço da radiação. E, novamente, o termo que, né? Que representa também, né? Os processos de calor, né? Principalmente em relação a essas transferências de energia que cada um desses compostos gasosos e aerossóis exercem na atmosfera. Então, vocês percebem que essas equações, chamadas de equações leis governantes, são a base de todo o modelo numérico matemático. Agora, então nós vimos as nossas equações governantes. Perfeito. Agora, precisamos das condições iniciais. O que são essas condições iniciais? As condições iniciais são dados. Que dados? Dados atmosféricos, variáveis atmosféricas, que a gente fala de elementos climáticos. Do que? Temperatura, umidade, pressão, vento. Esses dados, né? Eles vão representar nosso estado inicial da atmosfera. Percebam que nós vamos resolver essas equações em derivadas parciais. Eu preciso ter um tempo t, um tempo inicial. A partir dele, né, eu vou conseguir, né, rodar, executar as minhas equações para ter a informação em um tempo t mais 1. Então, qual que é a fonte desses dados, dessas observações meteorológicas? Nós temos muitas fontes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Mas a característica de todas essas fontes de informações meteorológicas é que elas se encontram dentro de uma malha irregular. O que significa isso? Que elas estão espaçadas no planeta todo, né? De uma forma irregular. Ou seja, elas não seguem o espaciamento. Cada estação meteorológica, cada barco, cada navio tem que fazer uma observação das condições atmosféricas cada 50 quilômetros, cada 30 quilômetros. Isso não existe. Porque encontrar um local adequado para a instalação de uma estação meteorológica, né? Por exemplo, ele requer de vários aspectos, como segurança e possibilitar a transmissão dos dados, né? Então, não é uma coisa simples, né, de poder encontrar a área mais adequada para a estação meteorológica, certo? Então, essas observações, né, meteorológicas, elas se encontram em uma malha regular. São vários os fatores, né, pelas quais esses pontos não estão espalhados irregularmente. No entanto, para construir as nossas condições iniciais, nós precisamos colocar essas informações localizadas irregularmente em uma malha regular, certo? Quando nós trabalhamos, resolvemos essas equações matemáticas, essas equações das leis governantes, é uma matriz para a gente, né? É uma matriz. Quando nós temos uma matriz, nós trabalhamos com linhas e colunas. Então, quando nós colocamos os nossos dados, condições iniciais, né, e passamos para uma malha regular, o objetivo é justamente isso, poder trabalhar com esses dados, né, de uma forma matricial, linhas e colunas especificadas, né, dentro de todo o planeta.
Para possibilitar, não, essa transferência dos dados de uma malha irregular para uma malha regular, é utilizada uma metodologia estatística que tem como nome interpolação ótima. É feita uma interpolação. Eu vou estabelecer os pontos que a minha malha regular vai ter e eu faço uma interpolação para esses pontos específicos, certo? Só que a definição desse meu espaçamento, né, para a construção da minha matriz, porque eu vou estabelecer uma malha regular, ela precisa justamente, né, precisa que se determine o que é chamada uma resolução espacial. Né? Então, essa construção da minha matriz, né, para uma malha regular, vai precisar dessa informação já previamente estabelecida. Qual que vai ser o meu espaçamento de um ponto para outro. Aqui, a figura que mostrei para vocês, que falei para vocês anteriormente. Essa figura do lado direito, do lado esquerdo superior, traz para vocês as diferentes fontes que são utilizadas para poder obter as observações meteorológicas, os dados meteorológicos. Em superfície, são as estações meteorológicas, seja convencionais ou seja automáticas. Em superfície, nós temos também os radares de superfície, né? Em órbita, os satélites meteorológicos, os radares em órbita, os radares que possibilitam medir a quantidade de água, não? A quantidade de água dentro das nuvens e determinar quais que são passíveis de chuva ou não. Nós temos os radiosondas, esse balãozinho que vocês veem do lado direito na figura que está se elevando. Esses são chamados de radiosondas, são balões que são lançados que levam sensores para poder medir as variáveis atmosféricas em diferentes níveis de altura. Temos os aviões, que em seu percurso, né, em cada viagem, em cada voo que eles fazem, eles recebem, armazenam informações atmosféricas porque eles levam sensores. Eles têm radares próprios, né, pequenos radares. E no mar nós temos os navios, os barcos, que também, através de seus sensores, possibilitam trazer informações, né, das condições atmosféricas ao longo de seus percursos. Temos as boias, que são pontos fixos sobre o oceano. Mas, no entanto, as informações de satélite meteorológico, né, eles cobrem todo o planeta e elas vão ser muito utilizadas, principalmente em aqueles lugares onde as informações, né, são mais escassas, que nesse caso são os oceanos. Então, as informações das estações dos radares meteorológicos são muito importantíssimos e justamente complementam, né, esse nosso banco de dados para poder criar as condições iniciais. O outro mapa do lado direito inferior, esse é um mapa do INMET, mostra o Brasil. Cada balãozinho deles é uma localização de uma estação meteorológica automática, e aí podemos justamente, né, perceber como que essa distribuição é irregular, pessoal, né? E ainda de poder observar essa distribuição irregular, cada uma está um cantinho, umas mais próximas, outras mais afastadas, a gente pode observar quais são as regiões do Brasil onde nós não temos muita densidade de estações, ou seja, poucos dados, que justamente na Amazônia, né? E no centro-oeste, bem do lado do Mato Grosso, né? Então, nós temos uma distribuição, né? Uma quantidade
de estações meteorológicas, todas elas são geridas, né, todas elas são organizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, né? E o ideal seria que realmente nós tenhamos uma densidade mais, não regularmente distribuídas, mas existentes em todas as regiões numa mesma proporção. Mas a Amazônia é o que menos a gente tem de informação. Pronto, então nós temos aqui, vocês visualizaram um exemplo de uma malha irregular, mas nós precisamos colocar essas em uma malha regular. Então, vocês observam aí o planeta dividido em quadradinhos, né? Quadradinhos exatos. Essas são minhas informações irregulares, eu preciso colocar de uma forma regular. Vocês veem lá na parte do médio o exemplo de dados já colocados em uma malha regular. Então, vocês veem aí 1, 2, 3, 9 pontos. Cada ponto representa já, né, o resultado dessa metodologia de interpolação ótima que levou o meu dado irregular a um ponto pré-estabelecido, certo? Vocês observam que tem um espaçamento entre esses pontos. Vocês veem aí um delta X. Isso que é a resolução. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas essa é a ideia quando a gente fala, nós precisamos fazer essa transferência da minha malha irregular para uma malha regular. Em cada ponto eu vou ter a minha observação, certo? Em cada ponto eu vou ter minha observação das minhas diferentes variáveis atmosféricas e as minhas equações governantes vão ser resolvidas em cada um desses pontos. Na parte de baixo, inferior, vocês veem como que são resolvidas essas equações, né, diferenciais. Então, quando eu falo, eu tenho um delta Q, que é uma variável qualquer, e eu tenho em relação ao tempo, delta T. Eu vou resolver isso aqui. Então, o que eu tenho? Uma diferença da minha variável em um tempo t mais 1, que isso é o que eu quero calcular quando eu resolvo a minha equação. Eu tenho a minha variável em um tempo t, que é justamente a minha condição inicial. Eu tenho essas informações tanto no eixo x como no eixo y. Por isso que eu consegui alinhar a minha matriz, linhas por colunas. E um delta t. O delta T, o que é, professor? Eu quero fazer uma previsão daqui a 1 hora. Então é 60 minutos, né? Dependendo da escala que você quer trabalhar. Eu quero para o próximo mês, quero para 30 dias, né? Do outro lado, o que eu tenho? Eu vou ter meu vento, supondo que seja uma condição média, né? Meu estado básico. E eu vou ter a minha outra variável variando ela, mas não é no tempo, variando é no eixo X e no eixo Y. Ele tem que variar, porque dependendo do ponto, o meu sistema, a minha atmosfera, ela está se movimentando em superfície. Mas vocês percebam que ela mantém o tempo T. Então, essa informação eu tenho. E no tempo T, eu tenho tudo, certo? Que vai ser a minha condição inicial, mas o meu interesse é no tempo t mais 1. E esse delta x eu tenho que estabelecer a minha resolução espacial para poder resolver. Isso tem que estar muito bem já estabelecido. Quanto? Quero o espaçamento 100 quilômetros entre um ponto e outro. Então, vocês veem que tem tudo para conseguir resolver esse conjunto de equações. E essa é a ideia. Tem que ser conjunto de equações que possam ser resolvidas. Agora, então, essa resolução do modelo, qual que é esse delta x, né? Esse delta x que a gente viu aqui. O delta x, ele tem que ser estabelecido. Então, quando a gente vai falar desse delta x como uma resolução do modelo, a gente tem que entender que isso aí constitui o espaçamento, né? No exemplo anterior que vimos na horizontal, x, y,
Mas é necessário também obter essa resolução na vertical. O que você quer falar, professor? Estou falando que as matrizes não só se formam na superfície. Você tem que ter uma matriz como essa em vários níveis na vertical. Por quê? Porque você sabe que a atmosfera tem uma camada. E ainda você sabe que é na troposfera onde esses fenômenos, né, esses sistemas atmosféricos, a dinâmica, a circulação, ela acontece quase na sua totalidade, 90%. Então, quando você vai representar um sistema na atmosfera através de um modelo, você tem que considerar, sim, né, essas camadas na vertical e ainda associar uma resolução espacial para poder construir teu modelo, essa tua matriz de condição inicial. O que nos mostra essa imagem do lado esquerdo? Então, nós estamos lá na superfície, ó. Quantos quadradinhos nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 por 5. Uma matriz de 5 por 5. Certo? Agora, cada quadrado, esses quadradinhos dentro dessa matriz representa qual que é o espaçamento delas, que justamente é essa resolução. Segundo a figura, tem 100 quilômetros por 100 quilômetros. O que significa isso? Que um ponto ao outro, onde eu vou ter informação da minha atmosfera, tem um espaçamento de 100 quilômetros. É um grau de longitude? Um grau é aproximadamente 100, 110 quilômetros, certo? Agora, ainda eu vou ter que determinar meu nível de camadas, quantas camadas, né, eu vou trabalhar no meu modelo, na vertical, e a distância de cada uma das camadas, qual que vai ser essa resolução. Por exemplo, aqui nesse modelo tem uma resolução vertical de 38 níveis, certo? E aqui nós temos outra figurinha do lado direito, essa azulzinha, que ele exemplifica, né, uma resolução espacial de 90 por 90 quilômetros, é meu quadradinho da matriz, né? E na vertical 20 quilômetros. Então, vocês observam, por exemplo, aí está representando a simulação da chuva, de um sistema de nuvens. Por que é importante que eu represente também minha resolução na vertical? Porque eu preciso, né, identificar dentro das parametrizações das nuvens, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, essa estrutura vertical das nuvens, porque nuvem de chuva está associada com uma estrutura vertical o crescimento da nuvem na vertical, quanto ela mais alta, né, no que se refere à sua estrutura vertical, mais condições de chuva ela vai ter, no que se refere à quantidade, principalmente, e ao tipo também, que pode causar chuva sólida. Aqui, novamente, né, nós temos eles nos dão uma informação, esse gráfico da resolução espacial. Novamente, vocês veem o planeta, né, dividido em quadradinhos, uma resolução horizontal e uma resolução, né, na resolução horizontal, que ele nos traz informação da latitude, não? Da separação da latitude e da longitude. Por isso que às vezes é colocado em graus, né? Por quê? Porque a gente está falando em x, está falando em termos de x e de y, que são as latitudes e as longitudes. Agora, em cada quadradinho, né? Vocês veem em cada quadradinho, vocês vão ver um quadrado grandão. Olha, quando nós temos uma informação em cada uma desses quadradinhos, né? Informação meteorológica, atmosférica, as variáveis, né? Em esse quadradinho são resolvidas todas as equações governantes. E o modelo tem que ter a capacidade de poder representar todos esses processos que vocês veem aqui. Às vezes os modelos não têm toda essa capacidade. Para o balanço de radiação solar tem. Para a formação da chuva, tem no que se refere à quantidade de vapor de água.
Advecção, movimento, né, que justamente é a primeira lei do movimento, né, o deslocamento horizontal. Fluxos de calor latente, né, entre oceano, por exemplo, e atmosfera. Então, vocês percebem que existem vários processos, e na sua maioria, as leis governantes elas conseguem se simular, mas não todas. E a complexidade aumenta, a gente vai falar um pouquinho mais, essa complexidade dessa representação em um modelo diminui, a representatividade diminui no modelo quando nós temos um desses quadradinhos mais pequenininhos. Por exemplo, esse quadradinho pode ter uma resolução de 100 por 100 quilômetros. Consiga me representar os processos físicos básicos através das minhas leis governantes? Consegue. Mas se a gente diminuir esse quadradinho para 5 por 5 quilômetros, ou para 20 por 20 quilômetros, o que tem em 5 por 5, 20 por 20 quilômetros? Aqui outro gráfico que exemplifica as resoluções. Então, olha, eu posso ir de uma resolução de 200 por 200 quilômetros até de 75 por 75 quilômetros. Por que diminui as resoluções, professora? Um dos objetivos dessa diminuição das resoluções, do espaçamento, né, na horizontal, é justamente o objetivo do que você quer simular. O que você quer ver em 75 por 75 quilômetros? O que você vê em 75 por 75 quilômetros em termos atmosféricos, você não consegue observar em uma resolução de 200 por 200. O que eu quero falar para vocês? Quando eu vou fazer a modelagem de todo o planeta, eu posso utilizar 200 por 200 quilômetros. Porque quando eu observo todo o planeta, eu quero ver a circulação global geral. O que é isso, professor? Quero ver a zona de convergência intertropical. O sistema permanente, ele está lá o ano todo, se desloca um pouquinho mais para cima, mais para baixo, se intensifica, se desintensifica. Um modelo com uma resolução de 200 por 200 quilômetros, não vai ter problema não de simular a CCIT. Professora, e os sistemas de alta pressão no Pacífico, no Atlântico, hemisfério norte, hemisfério sul? Tranquilo, vocês vão conseguir observar se a circulação anticiclônica com uma modelagem de uma resolução de 200 por 200 quilômetros. Certo? Mas, por exemplo, eu quero ser mais específica, porque assim, eu estou aqui na minha região sudeste, região metropolitana de São Paulo. E época de chuva, eu quero modelar os sistemas, né? Os sistemas que afetam aqui a minha região. Umas sacas, um sistema frontal, um sistema transiente. 200 por 200 pode simular? Ele até pode, mas ele não vai ter a precisão no que se refere à intensidade da chuva em certas regiões. Ele vai simular uma linha de nubulosidade, mas em termos de intensidade de precipitação e nos locais onde essa banda de nebulosidade pode ser mais intensa ou não vai conseguir com 200 por 200 quilômetros. E por isso, quando a gente trabalha para regiões específicas como a América do Sul, nós precisamos trabalhar com resoluções bem melhores. Qual que é uma resolução melhor? 75 por 75 quilômetros. Ainda não vou conseguir representar, por exemplo, uma chuva na Serra do Mar. Olha, uma chuva na Serra do Mar. Aqui na região sudeste. Ainda é grosseiro 75 por 75 quilômetros. Aqui, para exemplificar ainda um pouquinho mais dessa necessidade de a gente estabelecer uma resolução maior, né? Para poder representar o que acontece na atmosfera. Então, olha só, tem um quadradinho lá dentro de um sistema grande,
provavelmente um sistema de alta pressão, mas estamos na Austrália aí, nesse gráfico. E provavelmente representa o que acontece em Sydney, né? Lá na região habitada. Tudo bem, a gente não conhece Sydney, mas imagina que nós estamos na região metropolitana de São Paulo e ele está representando uma resolução espacial de 20 por 20 quilômetros. Então, vamos trazer a nossa imagem aqui no meio da cidade de São Paulo, na região metropolitana. O que tem em 20 por 20 quilômetros? Vamos vir aqui para nosso ABC paulista. O que tem em 20 por 20 quilômetros? Observa isso aí, essa imagem lá assim. Tem tudo. Nós temos um rio Tamanduateí, nós temos grandes avenidas, Avenida do Estado, altamente, com um tráfego muito grande. Logo mais para o sul aqui, né, Paranapiacaba, em Santo André, nós temos área, né, com vegetação, tem áreas que são cultivadas, existem culturas, monoculturas. Aí do ladinho já está a Serra do Mar, né? Vocês imaginam todas essas informações, né? Perdão, vocês imaginam todas essas diferentes tipos de uso do solo, diferentes tipos de sistema, em uma escala bem menor, né? Mas que influenciam sim no clima pessoal, influenciam na temperatura, na umidade, na circulação dos ventos. Será que um modelo tem a condição, né, de poder simular toda essa variabilidade? Tendo como base essas equações governantes que eu mostrei para vocês? Não. Mas, obviamente, né, os modelos, né? Essas equações governantes que eu mostrei para vocês, meninos, são equações governantes gerais, né? Mas cada centro meteorológico, né, a partir dessas equações, eles vão aprimorando. E outra, pelo fato dessas equações governantes não conseguirem, né, trazer essa diversidade, né, essa diversidade de características da superfície, é por isso que justamente entra essas parametrizações, que justamente são chamadas essas parametrizações físicas de superfície. De superfície porque vocês estão vendo aí como que tem essa variabilidade. Como que eu estudo a transferência, como que eu modelo, como que eu coloco no meu modelo essa transferência de energia entre a água desse rio, né? Essa troca, né? Entre a água que evapora, porque nós temos uma condição de temperatura, né? Essa evapotranspiração de áreas de vegetação, né? Essa transferência de energia, esses fluxos de calor sensível e calor latente entre as superfícies, né, das grandes regiões, dos grandes prédios, né? Essa transferência de calor que é originada, né, pelas emissões dos poluentes que são lançados nas indústrias, nos automóveis, isso aí as equações governantes não conseguem captar. Aí que entra as parametrizações físicas de superfície, certo? Então, o que constitui isso? Então, são chamadas, essas parametrizações são rotinas, são pequenos programas, algoritmos matemáticos que justamente buscam simular essas, né, essas peculiaridades que acontecem na superfície terrestre, né? Na realidade, não são peculiaridades, seriam essas realidades, né, que acontecem nas grandes cidades e nos grandes centros, né, e que as equações governantes não descrevem. Então, uma dessas parametrizações, vocês podem, né, ver lá embaixo, está diretamente relacionada com esse balanço de água e calor na superfície, o que eu estou falando para você. Existe um rio, existe um lago, existe uma represa, tem transferência de calor. Tem um balanço hidrológico. Isso interfere nas condições climáticas do lugar? Sim. E dependendo do tipo de superfície, pessoal, né? Por isso que as variações no albedo, né?
elas são parametrizadas também. Que tipo de superfícies, né, se encontram em essas grandes cidades, nas regiões onde eu vou fazer a previsão, como que a radiação ela é refletida, ela é espalhada, é absorvida, que tipo de vegetação existe. Essas parametrizações têm que ser construídas. E uma das parametrizações importantíssimas também é a parametrização das nuvens, pessoal. Aí, nossa, professora, mas a simulação, né, das nuvens, da chuva, entra através de parametrização. Não existe uma equação governante que possa explicar a quantidade, a formação da nuvem e a quantidade de chuva? Não. Aunque vocês não acreditem. Eu mostrei para vocês as equações governantes. Alguma delas traz informação de chuva? Nenhuma. Elas nos trazem a quantidade, né, que é a razão de mistura, que está diretamente relacionada com o vapor de água, a concentração do vapor de água e as densidades, mas nenhuma fala de chuva. Mas existe toda uma conceitualização, professora, de como se formam as nuvens. Nossa, existem livros e livros e livros. Mas ainda é muito complexo como você representar isso. Então, na teoria, né, nós conseguimos explicar. Aí, ó, esse fluxograma, ele é importantíssimo para poder estabelecer as parametrizações. Porque as parametrizações, pessoal, alguém vai construir uma parametrização seguindo esse fluxograma. Mas de todos esses processos, talvez não todos possam ser representados de uma mesma forma. É por isso que existem muitas parametrizações para convecção, certo? As parametrizações não são únicas. Elas existem muitas e você pode rodar um único modelo com as suas equações governantes e você fazer testes para vários tipos de parametrizações e você vai ter resultados diferentes. Esse fluxograma que vocês veem aí, pessoal, ele traz para a gente o conhecimento que nós temos em relação inicialmente à formação da nuvem, porque tem que ter nuvem para ter chuva. Porém, não sempre a nuvem, né, não sempre toda a nuvem é de chuva. Mas nós temos aqui, né, as condições, os processos e as suas interações. Então, o primeiro de todo, vapor de água, lá no alto desse fluxograma. Qual que é a fonte do vapor de água? Podem ser muitas. Uma delas pode ser evaporação, dependendo da região, né? Tudo bem. Eu tenho vapor de água na atmosfera. Sei que para a formação de nuvens existem muitas condições. A gente viu isso na aula passada. E quando as condições são ótimas, o que nós temos? O vapor de água condensa, não é? Nós precisamos ter um núcleo de condensação, estar a um determinado nível de altura, né? Temperatura de saturação para a gente conseguir, para que se condense e a nuvem se forme. Quando se condensa, nós temos o quê? Uma gotícula de nuvem, uma gotícula, o diâmetro muito inferior. Dependendo do lugar, se estamos nos trópicos, no Equador, essa condensação é uma gotícula de nuvem, mas se nós estamos nos polos, na realidade, a mudança de fase ou vai ser por sublimação ou deposição. Nós vamos ter um cristal de gelo. Certo? Então, até lá, temos, né, todo um conhecimento. Agora, vamos lá embaixo. Uma gotícula de nuvem não significa que vai precipitar. E nós estamos muito interessados nessa modelagem, poder fazer a previsão da intensidade da chuva, até se vai chover ou não vai chover, para saber quanto que vai chover. Agora, todo o processo que acontece dentro da nuvem, para que essa gotícula de água dentro da nuvem se forme em uma gota de água de chuva. Muitos são os processos. Muitos são os processos. Ou para que esse cristal de gelo, com um diâmetro muito pequenininho, ele cresça a tal ponto de conseguir se convertir em uma neve, né?
que em um momento dado, dentro da nuvem, ele comece a precipitar. Esse processo não é trivial, ele é complexo, né? Então, estudos infinitos existem, infinitos não, muitos estudos existem em relação, né, a ver como que esse comportamento desse vapor de água, desses movimentos de ascenso e descenso, esses ventos, essas correntes que vão possibilitar, né, o crescimento dessa gotícula para se formar uma gota de água de chuva. Quando ele alcança um tamanho, um diâmetro suficientemente grande dentro da nuvem, certo? Então, ela vai vencer a força da gravidade, não vai ficar mais suspensa, porque as gotículas dentro da nuvem elas estão suspensas, elas não caem. Quando ele vence, né, o peso dela vence essa força que a mantém em suspensão, né? A gravidade é muito mais forte, ele começa a cair. Então, o que eu quero falar com isso para vocês? Que assim, existe um conhecimento muito vasto e cada vez mais esse conhecimento vai sendo mais e mais aprimorado justamente para poder melhorar essas parametrizações, né? E poder acertar mais em nossa previsão de chuva e na nossa previsão da intensidade da chuva. Prever chuva é o mais difícil, pessoal. Esse aqui, então, é um exemplo de uma parametrização, de um fluxograma para construir um pequeno modelo que identifica uma parametrização da convecção. Agora, então, eu tenho minhas equações governantes, 5, 6 equações governantes, eu tenho minha condição inicial, né? Ou seja, meus dados já colocados em uma malha regular, capazes de poder ser utilizados pelas minhas equações, para que através de um cálculo diferencial elas possam me obter as informações em um tempo futuro. Eu tenho uma resolução estabelecida, os meus níveis na vertical, né? Eu vou fazer previsão de tempo, vou fazer previsão de clima. Imagina a capacidade computacional que é necessária para poder resolver essas equações. Eu quero fazer para todo o planeta, né? É muita informação para ser trabalhada. E outra, você quer, quando é previsão do tempo, você quer aqui a meia hora, daqui cada 3 horas eu estou divulgando uma nova previsão. Quantas variáveis atmosféricas? 30, 35 variáveis atmosféricas. Só com um computador é possível, pessoal. E além disso, além desse computador ter essa capacidade, né, de processamento, né, esse computador, ele também é um banco de dados, porque todas as informações de todo o planeta vão chegar a eles para poder montar a minha condição inicial. Então, estamos falando do planeta todo e de todas as fontes possíveis que eu mostrei para vocês logo no início nessa figura. Então, vocês não imaginam a quantidade de informação que é, mas graças a um supercomputador, né, é possível, né, fazer obter, né, essa saída, né, essa execução da rodada de um modelo numérico. Algumas coisinhas aqui que eu coloquei. Então, nós temos, né, todos os modelos em todos os centros meteorológicos, climatológicos em todo o planeta. Todos os modelos, apesar de eles terem como base as mesmas equações, cada um desses modelos vão ser diferentes. Por quê? Cada um vai aplicar a sua resolução espacial de acordo ao objetivo, né? De acordo ao objetivo do qual quer fazer a simulação. Então, resoluções espaciais, resoluções temporais, as parametrizações, que são as aproximações, né, desses processos físicos. Cada modelo vai ter a sua própria característica. Então, o modelo lá do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, vai ser diferente ao modelo lá da NOAA, por exemplo, né?
Cada um vai ter. Por quê? Porque todo centro meteorológico tem sua equipe de modelagem computacional, meteorologistas, climatologistas que dominam essa área. Não todos dominam. Estamos falando de uma modelagem matemática, né? Então, eles são os encarregados de poder fazer esses aprimoramentos nos modelos, né? Melhorar suas parametrizações, os esquemas de integração, não? Ou seja, é a matemática que é utilizada para integrar ao longo do tempo, dependendo de qual que é a escala temporal que você quer fazer essa previsão, né? Como que é a saída de teus dados, como que é a entrada dos dados para fazer a condição inicial. Qual que é a parametrização que vai utilizar para a nuvem? Isso é importantíssimo, porque dependendo disso, né, nós vamos ter o êxito nas previsões das intensidades da chuva. A turbulência é importantíssimo também, um parâmetro de superfície que às vezes não é considerado, mas ele é importante nessa transferência de calor de umidade bem próxima à superfície, que justamente é o que nós temos em essas regiões metropolitanas, né? E ainda, pessoal, nós lidamos com um sistema muito caótico e complexo que é a atmosfera. Muito, muito, muito. Porque assim, por mais que a ciência avance, né, e cada vez se aprimore mais esse conhecimento de poder atualizar as equações governantes, poder deixá-las mais precisas, conseguir fazer parametrizações mais aprimoradas, ainda existe um grau de incerteza sim. E dependendo do lugar, esses graus de incerteza são muito grandes. Isso todo modelador, todo climatologista, a gente sabe. Então, quando a gente faz previsão, nunca se fala que vai acontecer. É uma previsão, pessoal. Certo? Então, essa caoticidade da atmosfera é o que pode tornar algumas regiões, né, como de baixa previsibilidade ou de alta previsibilidade. Quando é essa baixa ou alta previsibilidade, ela vai depender se você está trabalhando em escala espacial ou temporal. Por exemplo, aqui na última linha dessa transparência, ele fala assim que tem uma baixa previsibilidade para prazos superiores a uma semana. O que significa isso? Por exemplo, hoje eu vou rodar meu modelo, tenho a condição inicial de hoje, que dia que é? Segunda-feira. E eu quero fazer a previsão, por exemplo, daqui a 3 horas, previsão do tempo até uma semana, 7 dias. Eu rodo meu modelo e meu modelo ele vai gerar previsões para cada 3 horas. Cada 3 horas, totalizando uma semana. Quando eu vou ver a previsão daqui a 3 horas, e eu vou agora, né? Eu abro, executo meu modelo, visualizo a minha previsão para 3 horas. Ele está me falando que vai acontecer isso ou aquilo. Aí chegam as 3 horas e eu tenho a possibilidade de comparar, certo? Porque eu já antes das 3 horas eu já sabia pela minha modelagem o que ia acontecer. Mas chegou às 3 horas, eu tenho dados observados, eu consigo comparar. Quando eu faço essa comparação, eu percebo, o modelo errou pouco. O grau de certeza foi bom. Agora, quando vai aumentando esse tempo, né? Por exemplo, essa mesma rodada desse momento me gerou uma previsão de aqui uma semana. Só que eu não consigo validar porque a semana ainda vai passar. Mas quando chega a semana e é feita a validação, muitos estudos já compararam, né? Que esse grau de previsão, essa incerteza é muito alta. Então, por isso mesmo, né? Por isso mesmo que quando você, por exemplo, você está hoje, você vai ter uma festa daqui uma semana, você vai fazer lá no parque. Ai, será que vai chover? Será que não vai chover? Você entra no CPTEC, no INEMET e vê a previsão de aqui para uma semana. E a previsão fala, não, vai estar limpo, o sistema frontal está mais para o norte, está tudo certo. Aí você vai se programando, vamos chamar os amigos. Mas, o
que é recomendável? Você está falando por uma semana. E normalmente esse grau de certeza é baixo. Então você vai ter que ir acompanhando. Vamos acompanhando, né? Por quê? Porque o modelo está rodando cada 3 horas, pessoal. Você não imagina a quantidade. Então, por exemplo, se você vê amanhã a previsão, talvez seja outra. Pode até ser um pouquinho a mesma. Não, não vai ter. Aí você vê mais na frente, aí você vê na quinta-feira. Ou você, por exemplo, vê uma semana para ser o domingo na festa. Você vem na sexta-feira. Ixi, Maria. Agora eles colocaram um pouquinho de chuva nessa região. Aí já você fica aflita, porque, né? Aí você procura, vamos procurar dentro do parque um lugar, né, um pouco fechado, caso a chuva aconteça. Então, é nesse sentido, né? Quanto mais longe, né, é a previsão, vai ter uma baixa previsibilidade, mas você tem que ir acompanhando sempre, porque assim, eu rodei meu modelo agora e ele me gerou para até uma semana, mas daqui a pouco eu vou rodar, daqui a 3 horas vou rodar meus modelos e vou ter uma nova previsão daqui a uma semana. Então, a gente sempre está se atualizando e essas rodadas estão sempre disponibilizadas nos sites dos centros de previsão, a gente pode ir acompanhar. Aqui apenas para mostrar como que é esse desenvolvimento e aprimoramento dos modelos climáticos. Isso é o que eu falei para você. O primeiro modelo que foi estabelecido, que foi rodado, foi em 1950. Imagina, essas sequências governantes que hoje estou mostrando para vocês eram suas formas mais simples, e não eram nem 5, eram apenas uma ou duas, né? Tudo era feito à mão, não tinha supercomputador, tudo era muito limitado, mas é assim que começou. A necessidade fez que se desenvolvesse essa modelagem em vários sentidos. Aqui essa imagem mostra de 1970. O que está mostrando aí? Só a atmosfera. Era só isso que conseguia, através das equações, modelar. Mas hoje, nós vemos que existe um sistema climático que não é possível você determinar uma previsão climática, uma condição climática, modelando só a atmosfera. Cada década foi avançando. Hoje, estamos em 2020, né? Esse está de 2000, além de 2000. Nós temos a atmosfera, nós temos as condições de superfície, nós temos o acoplamento, o oceano, pessoal, que eu falei para você. Nós temos os ciclos bioquímicos, né? Esses compostos dos aerossóis, como é importante, do ciclo de carbono, do enxofre. Nós temos os tipos de vegetação que são importantíssimos. Cada bioma tem uma resposta diferente, de uma interação diferente. A química da atmosfera, no que se refere às aerossóis e à poluição, como que isso influencia. Isso aqui sem falar das parametrizações. Então, pessoal, a modelagem climática é uma área que não terminará nunca. Só quando a gente tiver o conhecimento preciso de como funciona tudo em nosso planeta e em nossa atmosfera. E isso, por enquanto, não sei no que se vai chegar, não. Previsão climática, né? Então, assim, a nossa ferramenta para previsão, para conhecer no tempo futuro, sabe? Entendemos até aqui que é o nosso modelo matemático, o nosso modelo numérico, nosso modelo conceitual. Quando a gente fala de clima, então eu estou falando de uma previsão de longo prazo, certo? Então, os modelos, eles podem ser configurados para fazer uma previsão do tempo, né? A gente colocou um exemplo, 3 horas, uma semana, ou para fazer uma previsão climática. Nosso interesse é a previsão climática. Qual que é essa escala temporal? É no mínimo 1 mês, não é? Então, eu faço uma previsão climática, estou agora em abril, quero saber o que vai acontecer em maio, né? Mais ainda, já vou fazer a previsão para os 3 meses, trimestre. Pode fazer até 1 ano no máximo, tá? Para a previsão climática. E serve a mesma coisa da previsibilidade temporal. Quanto mais longe, o grau de incerteza aumenta.
certo? Então, assim, previsão climática, eu preciso saber como vai ser esse inverno agora, né? Vai ser mais frio, vai ser menos frio, nós estamos atravessando uma problemática de pandemia muito grande. Se for muito frio, né, vai afetar a nossa saúde, né? E ainda em um contexto, né, de uma enfermidade que justamente, né, da Covid, que provoca, né, essa falta da respiração. Então, hoje em dia, já tem muitos estudos que relacionam o clima com uma previsão de como vai ser o desenvolvimento a progressão, né, dessa doença. Então, agora, então, é muito mais importante. Sempre foi importante para o planejamento de todos os setores, né, econômicos, sociais. Mas hoje nós temos então outra variável que é a saúde, né? Certo, pessoal? Então, estamos interessados em aquela previsão climática que nos vai dar uma informação em uma escala temporal mínima de 1 mês até 1 ano. Tipos de modelos numéricos. Esses tipos aqui nós estamos colocando em função a extensão espacial onde acontece a modelagem, certo? Não confundamos com os tipos de modelos numéricos que existem no globo, assim, no contexto do modelo em si. Existem muitos, a gente vai nomear daqui a pouco, mas nesse contexto aqui na aula estamos falando em relação à previsão e na sua extensão espacial. Um deles são os modelos globais. Então, as simulações, elas são feitas para todo o planeta. Todo o planeta é dividido em quadrículas, é estabelecida uma resolução espacial, né? E é na vertical, é na horizontal e é na vertical, onde as equações governantes são executadas, se estabelece uma condição inicial e uma resolução, e nós obtemos um resultado depois de executar e fazer as rodadas do modelo. Certo? Agora, essa imagem aqui é uma imagem de um dos centros climáticos muito prestigiados nos Estados Unidos, que é o IRI. E ele nos mostra aqui uma previsão climática, para maio, junho, julho de 2020, com base a uma condição inicial de 2020, abril de 2020, certo? O que nos mostra aqui? Ele nos dá em função da probabilidade, justamente pelo grau de incerteza. Novamente repito, quando é feita uma previsão, nunca deve se falar, né, que é isso que vai acontecer, gente, tá? É uma previsão, o grau de incerteza, o grau de erro existe. Então, aqui nós temos uma probabilidade, uma previsão para chuva. Em termos de probabilidade, aqui ele pegou probabilidades abaixo e acima da normal. Então, cada cor vai exemplificar, né, uma situação provável. Então, nós temos, por exemplo, para a região norte, Belém do Pará, a chuva, segundo essa previsão, vai estar abaixo, 40% abaixo do normal. Com uma probabilidade de 40%, estar abaixo do normal. Lá no leste do nordeste, norte do nordeste, nós temos uma corzinha que indica uma probabilidade de 40% de estar acima do normal. O sul, né? Vamos ter déficit também, probabilidade de 40% de ter chuva abaixo do normal para esse trimestre. E assim vocês percebem como que nos dá uma informação, né? Agora, o que significa 40% abaixo do normal? Cada região tem a sua climatologia. Vocês não estão fazendo um trabalho, vocês estão determinando climatologia para certas regiões, né? Cada região do Brasil, do mundo, vai saber como conseguir interpretar essas informações e se preparar, certo? Por exemplo, se estivesse essa cor marronzinha,
80% de probabilidade abaixo é alta, não é alta? Então, eu tenho que me preparar muito bem. Vai acontecer 40%. Ah, tá que não tá aí, mas eu vou me preparar para as duas, né? Para as duas opções. Plano A, plano B, sempre, né? É uma gestão, é um preparo. A previsão serve para isso. Aqui, por exemplo, nós temos outro campo que é a anomalia da temperatura de superfície do mar para abril de 2020. Isso aqui já é um valor simulado, não é uma previsão. Agora nós estamos em maio. Porque assim, pessoal, o objetivo do modelo é fazer uma previsão, mas para ele fazer a previsão, ele tem que simular as coisas, simular os sistemas, certo? Então, ele sim te dá uma condição de um tempo futuro, mas ele te dá uma condição também de um tempo presente ou de um tempo passado. E é aí onde é possível entender essas conexões entre as diferentes componentes. E nesse caso, eu tenho para anomalia da temperatura superficial do mar para abril de 2020. Agora, observem aqui, ó, como que está. Anomalia positiva. Eu ensinei para vocês nas aulas presenciais como se calcula a anomalia. Agora vocês devem saber também porque vocês estão fazendo o trabalho. Vocês devem ter entendido melhor ainda. Então, eu tenho valores positivos e valores negativos. Olha como o oceano está quente. O Pacífico, o Atlântico. Será que vai ter o El Niño de novo? Qual que é a fase que nós nos encontramos agora? Neutra, é o El Niño ou La Niña? Isso que vocês vão responder na tarefa depois. E como que está lá no norte e lá aqui no sul, como se tivesse um dipolo de áreas bem quentes. Vamos lá. Além dos modelos globais, nós temos os modelos regionais. Só que nos modelos regionais, nós se envolve só aquela região que eu quero estudar. Ah, estou aqui no Brasil, vou pegar só a parte da América do Sul. Por que, professora? Os outros sistemas não interferem no clima? Interferem. Certo? Mas já as altas do Pacífico, do Atlântico, a zona de convergência intertropical, é nessa imagem que vocês veem essa banda aí vermelha que passa pelo nordeste sobre o Atlântico. Consigo visualizar? Consegue. E por que estabelecer um modelo regional? Porque eu posso ter uma resolução melhor. Porque eu quero ter um detalhe da minha modelagem. Então, por exemplo, nessa imagem, olha só a resolução, 15 por 15 quilômetros. A resolução maravilhosa. Esse aqui é um exemplo do modelo regional ETA. Então, o que acontece? Eu vou selecionar aqui a minha região que eu quero analisar, e nesse caso, América do Sul. Só que para eu fazer essa regionalização, eu vou cortar. Eu corto a minha matriz. Só que na matemática, no modelo matemático, na forma de como resolver essas equações, você não consegue, não pode truncar assim, sabe? Porque quando você fecha, né, regionaliza, ainda nesses pontos são necessários resolver as nossas equações. E as nossas equações têm um delta x e um delta y. Como vocês vão para a direita, como vocês vão para a esquerda se vocês cortarem? É aí que, apesar de você regionalizar, você tem que ter uma condição de contorno que possibilite resolver, né? Tem que ter essa delta x, né? Nesse contorno. E essas condições de contorno, elas são preenchidas, né? Através dos modelos globais. Então, por exemplo, o CPTEC, ele tem seu próprio modelo global, grandão, vai todo o planeta Terra, né? Mas aí ele desenvolveu um modelo específico, regional,
15 por 15 quilômetros, e utiliza o modelo global justamente para poder determinar as condições do contorno e a matemática, o cálculo diferencial possa ser executado sem erro, né? Na corrida dos modelos, na rodada dos modelos, certo? Então, sempre o modelo regional tem que ter uma condição de contorno de um modelo global. Aqui apenas para poder dar um exemplo desses grandes centros que se tem no mundo todo e que têm os seus próprios modelos globais, regionais, com as suas próprias equações aprimoradas, governantes, suas próprias parametrizações, a forma de poder construir suas condições iniciais. Então, temos o Centro Norte-Americano, o National Centers for Environmental Prediction, o NCEP, famoso. O Centro Europeu, SMWF, muito famoso. Esses centros meteorológicos, climáticos, eles disponibilizam suas saídas dos seus modelos, disponibilizam seus modelos para outros centros de outros países poderem utilizarem e adaptarem. Eu utilizo as informações da modelagem tanto do NCEP como do SMWF para fazer trabalhos. Na graduação a gente não utiliza, mas na pós-graduação nós utilizamos, temos mais tempo para fazer essas né? Trabalhar com essas informações. Embora o Centro Europeu, que engloba todos os países, grande parte dos países da Europa tenha seu próprio centro meteorológico, cada país da Europa tem também seu centro meteorológico climático, como é o caso da Inglaterra, ou especificamente do Reino Unido. O Met Office, que tem o Hadley Center, né? Modelo famosíssimo também, né? Que muitas pessoas trabalham aqui, né? Muitas pessoas trabalhamos aqui na América do Sul, do CPTEC, do INEMET, com esse modelo, né? Outro modelo também muito conhecido é o modelo do Max Planck, do Instituto, muito conhecido, muito utilizado aqui para as nossas pesquisas. Então, vocês veem aqui os grandes centros. E aqui no Brasil é o CPTEC, né? Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Aqui um pouquinho falando da previsibilidade climática, embora já tenha, né, falado antes. Então, o que é uma previsibilidade? Se eu perguntarem para você, é a estimativa da precisão. Quão precisa é a minha previsão? Essa previsibilidade, ela considera justamente as incertezas, né, dos campos, das variáveis que vai fazer a previsão. Então, essa incerteza, ela é tanto, né, na escala espacial como na escala temporal. Certo? Agora, essa previsibilidade, o que eu estava falando para vocês, quando a gente fala na escala espacial, vai existir regiões que vão ter uma maior previsibilidade ou uma menor previsibilidade. Por que algumas regiões têm uma maior previsibilidade? Porque naquelas regiões, sistemas atmosféricos são mais previsíveis de simular. Ou seja, a simulação é muito próxima ao que realmente acontece. Quais que são essas áreas? Olha, lembra que eu falei para vocês que os lugares o que é mais difícil, a variável mais complicada para fazer a previsão é a precipitação, é a chuva? Lembra? Que não existe uma equação governante base e ela só pode ser incorporada no modelo através de parametrizações? Pode ser. Então, aí vocês já imaginam, então, aquele sistema atmosférico que está relacionado com chuva, que vai ter uma previsibilidade complicada, concorda? Agora, aquele sistema atmosférico que não se associa com chuva, ou pelo menos não com nuvem que origina chuva, vai ser mais tranquilo. Então, por exemplo, aí que vocês estão vendo na transparência, sistemas de alta pressão. Qual que é a característica de um sistema de alta pressão? Até agora vocês já têm que saber associar.
Alta pressão tem movimentos descendentes na vertical, então ele inibe a formação da nuvem de chuva, certo? Então, não temos muita formação de nuvem de chuva, então a nossa previsibilidade é boa, certo? A nossa previsibilidade, ela é boa em sistemas de alta pressão. Aí eles colocam os desertos, por exemplo. Nos desertos, sistemas de alta pressão prima, né? Ele é constante, ele existe. Então, grandes áreas onde se tem desertos, na África, ou o próprio Pacífico Sul, o próprio sistema do Atlântico Sul e no Pacífico, ele nos traz sim uma informação de baixa chuva na costa norte do Chile e na costa central e sul do Peru. Não chove nessas regiões. Ele não chega a ser chamado de deserto só porque, pelo fato de estar próximo ao mar, ele tem umidade, mas as condições da alta pressão desses movimentos descendentes não possibilitam a formação de chuva. Então, a chuva nessas regiões é na costa, pessoal, não chove. Então, professora, nas regiões de baixa pressão está associado à chuva, movimentos convergentes, temperaturas quentes, isso mesmo. Aí a gente vai ter uma dificuldade, sim, com a previsibilidade, né? Agora, mesmo assim, não em todos os lugares que existem situações de baixa pressão, a nossa previsibilidade vai ser baixa. Por quê? Porque além de existir o sistema da baixa, que vai dar informação da nebulosidade, da estrutura vertical pelos movimentos convergentes, outras características também têm que ser muito bem identificadas, que são os gradientes intensos. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui, por exemplo, o que nós temos aqui? América do Sul. Todo meteorologista, climatologista que faz previsão tem que saber onde que nós temos uma alta previsibilidade, baixa, média, na América do Sul. Aí vocês veem uma região de alta previsibilidade lá no norte e nordeste. Nossa, professora, mas lá não é a localização da zona de convergência intertropical, onde se tem as baixas pressões, a convergência dos ventos alísios? Como vai ser a alta previsibilidade? Não é lá que chove muito? Isso aí. Por que então é de alta previsibilidade? Porque o gradiente de temperatura não é muito alto. O que significa isso? Significa que em toda essa região equatorial e um pouco na região tropical, as temperaturas não mudam muito. É muito quente e um pouquinho menos quente. Certo? Então, mesmo você tendo regiões de baixa pressão e com muita chuva, né, nuvens verticais de muita chuva, ainda assim é possível fazer a previsão da zona de convergência intertropical e da convecção nesse lugar. Certo? Então, todos os modelos têm que fazer a previsão. Obviamente, tem incertezas os erros, mas ainda não chega a ser uma incerteza muito grande em termos da previsão. Certo? Então, por isso que se fala da alta previsibilidade. A precisão na previsão é boa. Vamos lá para a região sudeste. Olha aqui, baixa previsibilidade. Então, vocês já devem estar pensando. Por que baixa previsibilidade, professora? Porque nós estamos em uma região de transição. Aqui eu não tenho quente e um pouquinho menos quente. Aí eu tenho quente e frio. É uma zona de transição. Muitos sistemas transientes, né, se formam com uma rapidez temporal e espacial, um deslocamento que às vezes os modelos não têm precisão em essa previsão.
por isso que de baixa previsibilidade. Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio, entender? Sul, média previsibilidade. Ela não chega a ser tão alta, mas ela é média. Por quê? Porque nós estamos em uma região fria, certo? Nós estamos em uma região fria. Um pouquinho mais abaixo, menos frio. Mas é fria, mas o gradiente, a variabilidade das condições não é tão marcante como quando a gente está na região sudeste, que é uma região de transição mesmo. Professor, então, os sistemas frontais que são previstos ou simulados na região sul, a previsão é melhor? É melhor, sim. Na região sudeste, quando chega a frente fria lá na região sudeste, a previsão é boa, é baixa previsibilidade. O que acontece? O modelo ele consegue colocar a faixa de nuvens, né, associada a um sistema frontal, associado a um sistema de convergência do Atlântico Sul. O que é complicado é entender a intensidade da chuva em todas essas regiões. Aí já está comprovado através de muitos estudos que a previsibilidade é baixa. Por exemplo, quando acontecem esses eventos extremos, choveu agora em fevereiro, foi, não? Quando? 130 milímetros lá na cidade de São Paulo, Tietê, Pinheiros, transbordou. A previsão do CPTEC, do INEMET, é uma zona de convergência, um sistema frontal nessa região, né? As intensidades vão ser altas, mas ele não chegou em nenhum momento a falar, né, que iam ser tão intensas. Essa região é muito complicada, justamente por esse gradiente tão intenso e tão rápido na formação dos sistemas que muitas vezes os modelos não conseguem. É por isso que o aprimoramento é constante, pessoal. Vamos lá. Então, eu falei de alguns centros de modelagem lá nos Estados Unidos, aqui vou colocar aqui do Brasil. O primeiro, pessoal, Centro de Previsão de Tempo de Estudos Climáticos. Em 1994, eles começaram a fazer as primeiras rodadas dos modelos. Foram os modelos, eu vou colocar aí no Escanilho um artigo que eu encontrei que fala sobre a história da modelagem no CPTEC, bem interessante. Então, ele começou no básico, 1994, já tinha sido gestionado um supercomputador justamente, né, para poder rodar os seus modelos. Os modelos eram da NOAA, mas já existia pessoal capacitado para poder adaptar essas informações, né, e poder fazer as rodadas de obter as primeiras previsões aqui para a nossa região, América do Sul e o Brasil. O INEMET ficou um pouquinho atrás, né? Primeiro porque os objetivos nesse então estavam mais traçados para fazer uma previsão mais voltada para a agricultura, certo? Então, como não estava muito bem definido, né, até que ponto o INEMET ia se aprimorar na previsão do tempo, o CPTEC saiu na frente, né, e ele se disparou. No entanto, hoje em dia os dois trabalham juntos, mas ainda o CPTEC ele é o órgão, né, reconhecido, o instituto, né, a instituição reconhecida no mundo inteiro no que se refere à previsão de tempo e clima e de projeção de cenários futuros, né, no mundo, certo? Mas hoje em dia todo mundo trabalha junto. Tudo bem. Por regiões, temos o CIMEPAR, no Rio Grande do Sul, na FUNSEME, no Nordeste, na Amazônia, o INPA, certo? Então, eles rodam modelos para a região deles. Eles têm uma capacidade computacional melhor, mas diminuindo a área de estudo, diminui a capacidade computacional. Mas hoje, não todo mundo tem um supercomputador, mas tem clusters bons, né, que possibilitam fazer os processamentos rápidos. Mais recentemente, o Centro de Ciência do Sistema Terrestre, que fica também no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
ele desenvolveu seu próprio modelo global, pessoal. Então, hoje nós temos nosso próprio, né? O Brasil tem o próprio modelo global, previsão do tempo, previsão do clima, perdão, mas esse modelo foi construído com o objetivo de poder fazer projeções futuras de mudanças climáticas. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Aqui o que eu falei para vocês, depois vocês vão ler em relação a esse pioneirismo, né, do CPTEC e no uso de supercomputadores para a realização da previsão numérica. Foi todo um avanço, pessoal. Então, aqui mostrar para vocês quais são os produtos que o CPTEC utiliza. Esse aqui é um modelo do WRF. Esse aqui é um modelo de tempo, não é um modelo de clima. Mas olha a resolução que eles têm na horizontal, 5 por 5 quilômetros, pessoal. O que eles não conseguem capturar aqui a precisão da intensidade da chuva, por exemplo, aqui para a nossa região ou para a cidade de São Paulo. Essa é a ideia. Eu vou conseguir ver aquele pontinho em todo esse emaranhado aqui de nuvens, que supostamente é mais vermelho, mais chove, e eu conseguir identificar uma região, né, onde a intensidade de chuva vai ser mais alta. Obviamente que nesse aspecto de monitoramento, não só uma previsão como essa, os radares, são muito importantes também para esse monitoramento da intensidade da chuva em lugares tão pequenos. Porém, para a previsão, só o modelo, para uma previsão numérica. Esse aqui é a precipitação acumulada em 24 horas, eu peguei do site do CPTEC, certo? Uma condição inicial do dia 7 de maio para uma previsão do dia, para a previsão do dia 8. O WF, pessoal, é um modelo da NOAA, dos Estados Unidos. Mas como eu falei para vocês, ele disponibiliza, a fonte do modelo disponibiliza para que qualquer centro utilize. O centro, o CPTEC nesse caso, ele adaptou, modificou para as nossas condições da nossa região. Certo? Só modelo de previsão de tempo, previsão de clima, não, tem previsão oceânica também. É muito importante, pessoal, também, sobretudo para a marinha, né? Olha aqui um resultado do modelo WWatch, né? Wave Watch 2.22. Aqui temos do lado esquerdo, temos a altura da onda, pessoal. Altura da onda, e se ainda vocês conseguem seguir a circulação dos ventos, a gente consegue identificar regiões de baixa ou alta pressão transientes sobre o Oceano Atlântico. Do outro lado, tem a intensidade do vento, dá direitinho para ver a circulação, que pode ser associada a um sistema de baixa ou alta pressão. As cores identificam a altura da onda, né? Do lado esquerdo e do lado direito a intensidade do vento, né? Seja em metros por segundo, a intensidade do vento e a altura da onda em metros. Aqui eu trouxe só esses dois exemplos, mas existem muitos serviços de previsão, né? Que podem ser gerados para diferentes usuários. Aqui, modelos empíricos para a previsão climática. O que são esses modelos empíricos? Até a página anterior, que eu falei para vocês, o modelo numérico, o modelo matemático, são os modelos conceituais. O que são esses modelos conceituais? Eles se baseiam em equações governantes, equações físicas, equações do movimento, né, que representam como que é a dinâmica da atmosfera, equação termodinâmica, equação da continuidade. Os modelos empíricos não consideram isso, é um modelo estatístico, é uma metodologia estatística que é utilizada para trabalhar com o quê? Com série de dados, informações, por isso que é importante a gente ter série de dados. Eles são melhores ou piores que os modelos conceituais? Olha, hoje, se você me perguntar isso, para mim, hoje eu não falo mais que são piores
ou não são tão bons. Por quê? Porque muitas vezes, né, em alguns eventos até extremos, os modelos estatísticos têm tido melhores previsões que os modelos conceituais. Certo? Muitas são as respostas para isso, né? Por quê? Se você, um exemplo que eu vou dar para vocês, lá em 2004, quando aconteceu o furacão Catarina, aqui na região sul do Brasil, um furacãozinho, gente. Aconteceu que vocês não acreditem. Primeira e última vez, pelo menos registrado. Esperemos que não aconteça mais. Tudo bem. Existiram modelos estatísticos que conseguiram prever a intensidade da chuva muito melhor que os modelos conceituais. Pois é. Lembro muito bem que vieram gente, assim, vieram de centros renomadíssimos, que trabalham inclusive do centro dos furacões, né? E colocaram isso, né? Perguntaram por que os modelos estatísticos? Não sei. Ah, o tipo de metodologia estatística que é utilizado, uma rede neural, um modelo estocástico. Porque esses modelos estatísticos vão desde um simples modelo de regressão linear múltipla, né, até modelos muito mais aprimorados, onde a inteligência artificial é utilizada. Mas, normalmente, esses modelos, né, eles trabalham com séries de dados, de variáveis atmosféricas o suficientemente longas e se parte da hipótese de que essas informações, essas séries, trazem um histórico, né? Um histórico da variabilidade do comportamento, né, do meu sistema ou da variável que eu quero simular. Então, pode ser ajustado e utilizado em diversas técnicas estatísticas. E outra coisa muito importante, se relaciona também com que a capacidade de computação que é necessária para rodar esses modelos empíricos ou modelos estatísticos é bem menor que quando você roda um modelo, né? Um modelo conceitual, né? Mas é desse jeito, como eu falo para vocês. O CPT tem seu grupo, sim, de modelagem estatística. E ela é utilizada também quando vocês vão escutar na tarefa, né, a reunião climática, quando é para conseguir chegar a um consenso, para ver o que vai acontecer, eles utilizam tanto o resultado de um modelo estatístico como de um modelo conceitual. Às vezes, eles coincidem. São as mesmas áreas que vai ter déficit, outras que vão ter excesso de chuva, umas áreas mais quentes, menos quentes. O problema é quando eles divergem. Aí que dá uma dor de cabeça para o meteorologista. Quando eles, pelo menos, se acertam, né? Mas esses modelos empíricos, ou eu coloquei aqui o site, o Eurobrisa, no CPTEC, né? Assim, são metodologias de inteligência artificial estocásticas que eles utilizam. É muito interessante. Certo, pessoal? Então, existe o que é chamada reunião climática no CPTEC. E essa reunião climática é justamente, né, a organização, a conversa entre vários centros de todo o Brasil, cabeçado pelo CPTEC, né? E que buscam, não, ter um consenso do que vai acontecer, né, no futuro. Especificamente aqui a figura. Ó. Eu estou mostrando a previsão para maio, junho e julho de 2020, tendo como base a condição de abril de 2020. Então, eles utilizam todo o seu conhecimento de monitoramento, de informação, de modelagem. Cada um tem uma modelagem diferente, mas é isso que a gente quer. O consenso. Eu utilizo o modelo X, eu utilizo o modelo Y. E aí? As simulações para as previsões, eles estão seguindo o mesmo caminho? E os estocásticos? E os estatísticos?
Então, existe uma conversa, né? Primeiro uma apresentação de como que foi a condição atual. Eles vão identificar os sistemas, o que está acontecendo no Pacífico, no Atlântico, o que foi destaque no mês, né? O que pode influenciar para esse próximo quadrimestre. Então, a tarefa que vocês vão ter, justamente, depois vocês vão ler com calma, trata sobre isso. Vocês vão escutar, não, essa previsão climática e vocês vão responder alguns questionamentos que eu estou colocando para você. Não é nada para ser aprofundado. Então, vocês percebam, enumerem quais foram os destaques, o que está acontecendo em relação ao ENSO, em que fase se encontra. Certo? Vocês já têm bastante base, tem a aula, tem esse artigo que vocês leram, então não vai ser difícil vocês escutar, entender, né, essa reunião e poder responder essas questões. Certo, pessoal? Terminamos a nossa aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até a nossa próxima videoaula. Até mais.